Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal de reflexão espiritual. Sempre lembrando a você, meu amigo, a você, minha amiga, a nos ajudar no nosso canal a crescer. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo e os demais vídeos que nós temos aqui no canal para quem possa se abastecer com estas reflexões espirituais. Esse é o meu apelo para você, meu querido, minha querida. Ajude-nos a crescer, a divulgar mais essas reflexões para que mais pessoas possam se abastecer destas reflexões. Meu muito obrigado pela sua presença aqui conosco, nosso momento de conexão com o nosso divino. Estamos aqui reunidos esta noite para estudar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala o Cristo Consolador. Hoje nós vamos estudar sobre o Consolador Prometido. E do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós vamos estudar o item 19, falsas alegações. Oi, Sandro, boa noite. Boa noite, G. Teu pai, nesse momento, vem até vós pedir-lhe um amparo e a proteção para os estudos que iniciamos nesta noite. Quero pedir também aos nossos mentores, nossos anjos guardiões e todos aqueles espíritos que nos acompanham no decorrer da vida, o seu amparo e sua proteção, abrindo os nossos olhos da alma a fim de que possamos vislumbrar toda aquela maravilha que está à nossa frente. Mesmo diante de trevas, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de tantas coisas ruins que possam estar acontecendo em nosso caminho. Que sejamos capazes de perceber as réstias de luz que vêm para iluminar e tirar todas as trevas do nosso caminho. Que essa fé que nos alimenta e que nos abastece possa também atingir a todos aqueles irmãos e irmãs que estão em algum tipo de sofrimento. Abençoe, Pai, hoje em especial a todas as mães deste universo. E abençoe principalmente, Pai, a todos nós filhos, para que possamos dedicar um tempo maior para as nossas mães. Sejam elas que estejam presencialmente junto com a gente e espiritualmente também junto com a gente. Que possamos dedicar então mais tempo para estas mães. E assim, Pai, com esse nosso coração cheio de amor, este amor incondicional que Jesus nos trouxe, iniciamos os estudos desta noite, te rendendo graças e pedindo proteção e as suas bênçãos. Obrigado, Pai, e que assim seja. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Consolador Prometido, que é o item 3, o Espírito da Verdade. Se me amam, Jesus disse, sigam meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu já havia falado. João 14, 15 a 17 e 26. Leio o 4 também? Eu acho que a sequência é assim. Leio. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece porque não está maduro para compreendê-lo. O Consolador que o Pai enviará vai ensinar todas as coisas e vai relembrar que o Cristo disse. Se o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque Jesus não falou tudo. Se ele vem para relembrar o que Jesus disse, é porque seu ensinamento foi esquecido ou mal compreendido. O Espírito vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo, e o Espírito da Verdade preside a sua chegada. Ele convida os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus falou apenas por parábolas. O Cristo diz que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, pois na sua época nem todos tinham condições de compreender os ensinamentos. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva, sem figuras ou alegorias. Levanta o véu debaixo de propósito sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e todos aqueles que sofrem, fornecendo uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo diz: bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Mas como alguém pode sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo?
O Espiritismo mostra que a causa do sofrimento está em existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências dos atos que praticou no passado. Ensina também que os sofrimentos são como crises saudáveis que conduzem à cura e à purificação, garantindo a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Sabe que o sofrimento ajuda em seu adiantamento e o aceita sem lamentações. Como o trabalhador, aceita o serviço que vai lhe garantir o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida cruel sobre a continuação da vida não tem mais lugar em sua alma. Ao fazer com que o homem veja as coisas do alto, a importância das contrariedades da vida terrena se perde no vasto horizonte que ele consegue enxergar. A perspectiva de felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo vem realizar o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Ele trará o conhecimento das coisas que fazem com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Fará com que o homem lembre-se dos verdadeiros princípios da lei de Deus e trará a consolação pela fé e pela esperança. Que assim seja. Assim seja. Então, Jesus, ele vai, mas ele nos promete que o Pai nos enviaria em seu nome o Espírito da Verdade. O Espírito que vem para esclarecer tudo que Jesus já havia nos dito, mas que não estávamos em condições ainda de compreender pelo nosso atraso, né? Evolutivo, pela nossa ignorância, pela nossa falta de compreensão mesmo, sobre o que ele veio para nos ensinar. E aqui ele promete um Espírito Consolador que viria ao nosso auxílio, para que possamos compreender, para que possamos encarar as dores, as aflições, tendo a consciência de que os nossos sofrimentos têm causas nas nossas vidas anteriores e que são ensinamentos para que nós possamos, ao vencê-los com louvor, né, nós possamos ter um futuro de maior bem-aventurança. E aqui ele coloca também, achei muito interessante quando ele fala que da coragem, da resignação e da paciência que nós devemos ter, desenvolver, para ir até o fim do caminho, né? Isso. O Cristo Consolador, ele veio numa época em que precisava demonstrar para aquele povo que estava encarnado na Terra naquele momento, desmistificar a história do Deus, o Deus a ferro e fogo. Ele veio trazer para nós, espíritos que estávamos lá naquela época, que Deus é fonte de amor incondicional, que é fonte de amor infinita. Né? Ele continua sendo justo, ele continua sendo misericordioso, ele continua sendo bondoso e ele continua sendo amoroso. Né? Mas, como disse no texto, Cristo não veio dizer para nós tudo aquilo que nós precisávamos entender, porque nós não tínhamos maturidade naquela época. E se a gente analisar certo hoje, nem todo mundo tem a maturidade para compreender o que está escrito na Bíblia. A gente ainda não tem maturidade para compreender as parábolas que Cristo traz, sem que haja um intérprete interpretando, então, aquela parábola. Porque a gente ainda se encontra desajustados em termos de maturidade espiritual. Então, quando Jesus disse que em breve lhe enviareis o Espírito de verdade, é que em breve eu estarei contigo novamente, né? Não apenas fisicamente, como ele estava, mas ele estava dizendo, no futuro eu estarei com vocês, tá? Para desmistificar tudo isso que está sendo falado. E é nesse momento que nasce, então, né, o Espiritismo, através de Kardec, através da sua contribuição, nos mostrando que realmente existe um porvir, que a gente não está fadado o corpo morreu e aí tudo acabou. Tá? Não ficar apenas na materialidade, sim propondo uma espiritualidade maior, uma vida mais longa, e a busca para o reino de Deus, que é onde o Jesus está nos
enviando. Vem nortear, né? É o que o Espírito Consolador virá nortear-nos. Uhum. Vai depender de nós, né, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, de todas as depurações que nós precisamos fazer, de todos aquele sofrimento que causamos e que precisamos passar para atingir, então, um patamar maior de espiritualização. Então, vamos lá. Do livro Pão Nosso, capítulo 19, falsas alegações. Que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Isso está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 28. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor que o Cristo, capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que, nos íntimos desvarios, muito já padecia por si mesmo. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz, que acusava Jesus por ministro de tormentos. E aqui a gente vê, né, o quanto a influência espiritual ainda está presente junto de nós. Porque muitas vezes vem aquelas ideias nos nossos ouvidos e vem na nossa mente, dizendo que o verdadeiro tormento está na vinda de Jesus. Jesus é o causador de todos os tormentos que tu estás passando. Mas como é que a gente pode pensar algo dessa forma se Jesus veio pregar o amor incondicional, veio pregar a justiça, a bondade, né, a fé e a caridade? Então, quando a gente recebe manifestações intuitivas desta ordem, é hora de ativar o sinal de alerta. Poxa, mas Jesus não veio, Jesus não fez mal algum ao ter a sua passagem aqui na Terra. Por que agora ele vai me causar tormento? É porque dentro de mim, na minha escuridão profunda, eu não aceito que aquela réstia de luz se faça presente na minha vida. E eu tô tão imerso nesse mundo obscuro que quando eu vejo um clarão, que quando eu vejo uma possibilidade de redenção, eu me assusto. E quando eu me assusto, eu deixo o medo tomar conta. E se o medo tomar conta, eu vou me acovardar, eu vou me encolher, e eu não vou agir em busca dessa luz, aceitando o tormento das trevas. E no caso desse espírito aqui também, ele percebeu que ele iria perder a força de influência em cima da pessoa que ele estava obsediando, né? Então ele sabe que ele estava nas trevas, Uhum. e que se aproximou dele a luz, e que ele teria que se afastar daquilo, teria que agir de forma diferente, ele perderia aquele campo que ele estava trabalhando, que ele estava agindo ali. Ele perderia a força de atuação. Então ele sente, aí ele coloca Jesus como ameaçador, porque Uhum. ele sentia no poder de Jesus uma ameaça para que ele continuasse levando a perturbação, o desespero para aqueles ali que ele estava obsediando, né? A influência do espírito obsessor diante de nós não, isso não é verdade, isso que estão dizendo de Jesus não é verdade, olha só, tu tá aí imerso nesse lamaçal, não tem ninguém capaz de te ajudar, sabe? São esse tipo de influência, esse tipo de ideia que faz com que o obsessor se apegue ao obsediado, não deixando o obsediado vislumbrar a luz que possa estar à sua frente, porque na espiritualidade, na erraticidade, aqui, até mesmo aqui, né, na condição em que nós estamos, sempre tem um espírito de luz te estendendo a mão para que tu saia da treva, para que eu saia da treva. Entende? Eu preciso mudar o meu olhar e estender a minha mão também para me pegar na mão dele, para que eu possa ser puxado. Porque senão, se eu não fizer esse movimento, a mão está ali, certo? A outra mão está ali para pegar.
Mas se eu não fizer o movimento para agarrar, entende? Só em últimos casos mesmo que a gente vê aí na literatura espírita, onde uma equipe de benfeitores espirituais vão até os confins do umbral para poder fazer um resgate daquele irmão que já está na erraticidade, né? Já está na erraticidade. Não há o resgate de um irmão, né, ou uma irmã que ainda está encarnado, porque esse resgate faz parte da livre escolha. Então, nós, quanto encarnados, também precisamos fazer um movimento de estar no caminho de luz, de coibir os pensamentos negativos, de coibir essa influência que os obsessores fazem, né? Por meio de frequentar uma casa espírita, assistir uma palestra, participar de palestras como essas, como esse que a gente faz, levando um pouco de luz, né, para a humanidade, né? Se agarrar na fé mesmo. Independente se tu vai numa casa espírita ou se tu vai num templo evangélico, se tu vai numa igreja católica, se tu vai no centro de Umbanda, não importa. Importa é que você se conecte espiritualmente com Deus. Isso que é importante. Assim a gente coíbe a intuição negativa e a obsessão que a gente está sujeito a passar no decorrer da nossa existência. Isso mesmo. Um texto fala do Consolador prometido e outro fala que não dá para acreditar em Jesus fazendo tormentos na nossa vida. O que a gente pode elencar é que o Consolador prometido é o que vai vir trazer a luz. E que no segundo texto ele já fala dos espíritos perturbadores que quer justamente dissipar essa luz, né? Exato. Quer que essa luz não ganhe espaço, não ganhe, para que eles continuem triunfando nas trevas, né? Uhum. Bem assim mesmo. Faz a prece final? Pode fazer. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Fala, galerinha. Seus copinhos com águas, para que a gente possa... Tá com a tua aguinha aí, Gê? Sim. Tá. Então vamos lá. Deus Pai, querido Mestre, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, facilitando nosso estudo, nosso entendimento, destes textos que contribuem para abrir os nossos olhos e nosso coração. E Pai, sabe tanto quanto somos pedintes ainda. E pedimos que traga até os nossos locais os caravaneiros do amor, para que aqui eles possam promover toda a limpeza de todos os miasmas, formas, pensamento, energias deletérias que trazemos e construímos dentro destes lares com os nossos pensamentos e ações. Pedimos também, Pai, que se porventura algum irmão ou irmã se encontra conosco aqui em nossos lares, que eles também possam ser abençoados e levados a algum posto de socorro, e lá possam receber toda a luz bendita, todo o afago e proteção que eles são merecedores, para que assim como nós possam continuar trilhando no caminho da luz. Pai amado, caravaneiros do amor, derramem sobre as águas que estão nas nossas casas, em nossos ambientes, os fluidos necessários para o bom refazimento de nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, a fim de que todos esses fluidos possam aliviar as nossas dores da alma, as dores do espírito e as mazelas de nosso corpo físico. Pai amado, pedimos por todas aquelas pessoas que se encontram desamparados de afeto, que se encontram em presídios, em manicômios, em casas asilares, que se encontram afastados da fé, em desespero por não enxergarem a luz. Faça, Pai, que a sua luz penetre essas cascas que os envolvem, a fim de que eles possam experimentar esta maravilha que é estar contigo. Aos nossos irmãos e irmãs que estão em nosso pensamento, que recebam o nosso abraço fraterno e também as luzes do alto. Obrigado, Pai, por tudo. Uma ótima semana e que assim seja. Que assim seja. Uma abençoada semana para todos, de muita luz e paz. E nos vemos novamente na semana que vem.